Eu tinha 8 anos na noite em que meus pais decidiram que eu era demais para eles. Não muito barulhento, não muito selvagem, apenas quebrado demais, de maneiras que eles não queriam consertar. Minhas pernas nunca funcionaram como as das outras crianças, então me tornei o cálculo silencioso no custo de vida deles. Eles arrumaram minha vida em uma mala azul barata, me levaram de carro, passando pelo hospital de luzes neon, onde aprendi a andar com aparelhos ortopédicos e me entregaram a estranhos como se eu fosse apenas mais uma conta a ser paga. Eu costumava pensar que nenhuma dor poderia ser mais profunda do que ouvir seu pai te chamar de despesa. Mas anos depois, quando herdei tudo do homem que realmente me criou, meu pai biológico, que um dia me entregou, apareceu na minha porta exigindo um pedaço da vida que ele havia abandonado. O engraçado sobre família é que, às vezes, as pessoas que te quebram voltam, esperando que você as ajude a se consertar. Meu nome é Arthur, e esta é a história de como aprendi que família não é sobre sangue. É sobre quem fica e quem vai embora quando você mais precisa. Mas antes de compartilhar minha história, se há só, quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se minha jornada te tocar, por favor, inscreva-se e junte-se a mim. Às vezes, sobreviver é a coisa mais corajosa que fazemos. Quando olho para trás, tudo na minha infância parece úmido. A garoa molhando a grama, as gotas batendo no nosso telhado. O ar denso e frio pelas manhãs. Nossa casa de 2 andares se erguia sobre um gramado irregular em um bairro de São Paulo. As tábuas de cedro, desgastadas até um cinza que sempre achei triste. Lembro-me do som das tábuas do assoalho gemendo sob meu andador, de como as escadas pareciam me provocar todos os dias, desafiando-me a tentar novamente com pernas que nunca conseguiriam acompanhar. Enzo e João, meus irmãos, eram foguetes trovejando pelo corredor, correndo com suas bicicletas na calçada, perseguindo bolas de futebol e elogios. Eu era diferente. Nascido com uma paralisia cerebral leve, eu passava meus dias tentando provar que minha mente poderia me levar onde minhas pernas não podiam. Sempre havia algo na TV, geralmente um jogo do Corinthians ou reprises de comédias antigas. Mas o que mais me lembro é da minha mãe ajoelhada ao meu lado, guiando gentilmente minhas mãos através das dobras de um origami. Praticávamos por horas, transformando páginas de livros da biblioteca e restos de papel em grous, amassados e sapos tortos. Sua voz suave enquanto me encorajava a continuar. Não importava o quanto minhas mãos tremessem. Ela tentava tornar o mundo menos cruel para mim de pequenas maneiras. Sopa quente, quando o tempo esfriava. Tempo extra, com meu caderno de fisioterapia, deixando-me cortar morangos, mesmo que eu levasse o triplo do tempo. Meu pai, Vitor, vivia em um universo totalmente diferente. Seus passos sempre soavam como portas se fechando. Ele gerenciava uma agência bancária no centro, vestia-se de forma impecável e raramente sorria em casa, a menos que um dos meus irmãos ganhasse um jogo. Quando Enzo trouxe para casa um troféu, papai o levantou, o girou, prometeu uma viagem a Centauro para comprar qualquer equipamento que ele quisesse. Quando tirei nota máxima em uma prova de matemática, papai acenou com a cabeça uma vez, mal desviando o olhar de sua papelada. Isso é bom, Arthur, mas você pode tentar subir as escadas sozinho da próxima vez? Ele mantinha um registro mental, medindo-nos por conquistas e eficiência, e minhas contribuições nunca pareciam equilibrar a balança. Às vezes, à noite, depois que todos estavam dormindo, eu me sentava no topo da escada, fazendo cálculos na minha cabeça. Quantos degraus, quantos segundos por degrau,
Quantas vezes eu teria que cair e levantar para valer a pena. Mas minha mãe tentava preencher as lacunas. Ela trazia livros da Biblioteca Mário de Andrade, especialmente sobre espaço e arquitetura, assuntos que não exigiam nada do meu corpo. Construía uma maquete do MASP com caixas de cereal, as mãos tremendo, enquanto cortava o papelão, sonhando com estruturas que pudessem permanecer fortes, não importava o quão danificadas ficassem. Ela encontrou um livro de origami e me disse que se meus dedos aprendessem a ter paciência, meu coração talvez também aprendesse. Eu acreditei nela, principalmente porque era a única que olhava para mim sem hesitar. As estações em São Paulo tinham um ritmo. Natais significavam a chuva se acumulando sob a varanda, a árvore piscando em nossa sala de estar, enquanto eu abria kits de ciência e meus irmãos rasgavam caixas de luvas, de beisebol e carros de controle remoto. Os verões traziam piqueniques no Parque Ibirapuera, todos os outros mergulhando no raso enquanto eu lia debaixo de uma árvore, fingindo que o som de suas risadas não me feria. As tardes de domingo eram para os jogos de futebol. Papai e meus irmãos gritando com a TV, a casa cheia de um barulho do qual eu nunca me senti parte. Mesmo assim, eu me esforçava. Tentava todos os dias subir as escadas, mesmo quando a dor me fazia suar e o mundo girava no topo. Eu mantinha um caderno dos meus exercícios de fisioterapia. Algumas páginas cheias de marcas de verificação orgulhosas. Outras deixadas em branco quando eu falhava. Cada pequeno triunfo, dobrar um grow perfeito, ler um capítulo sem parar, me arrastar um degrau a mais, parecia um segredo que ninguém mais notava. Meus irmãos me amavam do seu jeito desajeitado, às vezes me ajudando quando ninguém estava olhando, às vezes fazendo piadas sobre como eu era lento. Vamos lá, Arthur. Aposto uma corrida até a caixa de correio. João gritava, sabendo que eu sempre perderia. Eu tentava rir para mostrar que aguentava, mas cada risada me custava algo. Meu 6º aniversário foi tranquilo, apenas um bolo pequeno. Alguns presentes, a TV murmurando ao fundo. Mamãe beijou minha testa. Enzo bagunçou meu cabelo e papai me deu uma nota de 50, com os olhos já de volta ao celular. Mais tarde, naquela noite, eu o ouvi na cozinha, sua voz baixa e cansada, enquanto falava com meu tio, ao telefone. Não faz sentido fazer uma grande festa para o aleijado. Laura já gasta o suficiente com médicos. Ele é um custo, não um investimento. Lembro-me de estar sentado ali no escuro, o ar cheio de chuva e segredos, me perguntando se eu poderia fazer o suficiente para equilibrar suas contas. Naquela noite, prometi a mim mesmo que meu valor nunca seria medido por minhas pernas ou por seus padrões. Eu encontraria uma maneira de importar, mesmo que tivesse que construí-la com papelão e esperança. A primeira vez que cheguei ao topo da escada sozinho, sentei-me no patamar, sem fôlego e tremendo. Mas eu sorri. Eu soube então que minhas vitórias seriam sempre silenciosas, sempre solitárias, mas sempre reais. Enquanto observava a chuva escorrer pela janela, não pude deixar de me perguntar: se minha família tivesse que escolher, que lugar haveria para uma criança como eu? Em algum momento, entre os 7 e 8 anos, minha casa deixou de parecer um lar e se tornou uma sala de espera. Fria, eficiente, um lugar onde as decisões eram tomadas por pessoas que fingiam que eu não estava lá. O nascimento do meu irmão mais novo, Davi, estava se aproximando, e o ar em nossa sala de estar estava denso de planejamento. Meus pais se curvavam sobre pilhas de formulários de seguro, contas médicas e mensalidades escolares, discutindo em sussurros sobre quem receberia o quê, quem precisava do quê e quem exatamente valia o quê. O tapete era macio, mas manchado. A mesa de centro estava cheia de recibos e panfletos de planos de saúde. Lá fora, a garoa de São Paulo
pressionava as janelas com tanta força que parecia que o próprio céu estava tentando nos afogar. Eu observava mamãe e papai se preocupando com o quarto de Davi. Pintura nova, um berço novinho em folha, uma bicicleta brilhante pendurada na parede. Eu circulava pela casa com meu andador silenciosamente, fazendo o meu melhor para não ser um problema, para não atrasar ninguém. Eu descobri que se fizesse meu próprio café da manhã, limpasse minha bagunça e aprendesse a me levantar do chão sem ajuda, todos pareciam um pouco menos irritados. Vi o quão animado papai ficava a cada ultrassom, como ele distribuía charutos para os amigos da família quando Davi nasceu. Como seu sorriso se esticava mais para essa nova esperança do que jamais havia se esticado para mim. Nossa sala de estar se transformou em uma sala de reuniões quase da noite para o dia. Papai conduzia reuniões de estratégia na mesa de centro, listando as despesas em voz alta. A mensalidade de Enzo, o time de viagem de João, o pediatra de Davi, as contas da terapia de Arthur. O último item sempre soava pesado, como se a casa inteira o ouvisse. Comecei a prestar atenção quando meu nome aparecia no contexto de custos, não de conversas. Eu ouvia meus pais debaterem se eu realmente precisava de outro par de aparelhos ortopédicos, se eu poderia me virar com as roupas usadas de João, se fazia sentido continuar pagando por aulas de natação que eu odiava de qualquer maneira. Até mesmo pequenos momentos eram pesados. Quando me ofereci para ajudar com Davi, buscando fraldas, misturando a fórmula, limpando a cozinha, mesmo depois de escorregar e machucar o joelho, ninguém realmente notou. Às vezes, eu pegava o olhar de papai, via ele calculando quanto eu valia. Os silêncios de mamãe ficavam mais longos, seus pedidos de desculpas mais praticados, como se ela estivesse se preparando silenciosamente para deixar uma parte de si mesma para trás. Depois que Davi nasceu, papai distribuiu charutos no hospital, radiante em todas as fotos com um orgulho que me parecia estranho. Havia centenas de fotos dos primeiros dias de Davi, mas eu não estava em quase nenhuma delas. O novo retrato de família foi pendurado no corredor, um quadro perfeito e sorridente de que não me incluía. Eu aprendi a desaparecer. Tornei-me a sombra extra no fundo, o observador silencioso, fazendo o meu melhor para me tornar pequeno. Se eu comesse menos, pedisse menos, precisasse de menos. Talvez fosse mais fácil para todos. A culpa se instalou profundamente, não apenas pela minha deficiência, mas por existir. Papai começou a falar em termos vagos sobre melhores opções para o futuro, dando dicas sobre programas e instituições que poderiam realmente ajudar crianças como Arthur. Eu o ouvi no telefone com agentes de seguros, seu tom monótono e profissional, como se estivesse negociando o preço de um carro, não de uma criança. Mamãe nunca discutia, apenas assentia, de olhos baixos, dobrando a roupa com mais força do que nunca. Um dia, procurando meu livro de origami, encontrei uma pilha de arquivos do meu pai, meio escondida sob uma pilha de jornais velhos. Aninhado lá dentro estava um e-mail impresso com um título que me deu um soco no estômago. Consulta sobre destituição do poder familiar e transição para cuidados especializados. Minhas mãos tremeram ao ler as palavras, percebendo que a oportunidade que papai continuava mencionando era, na verdade, um plano para me entregar. Eles não tinham me contado. Ninguém tinha me contado. Naquela noite, alinhei minha coleção de grows de origami ao longo do parapeito da janela e olhei para o céu, cinza sem fim, ouvindo a chuva tamborilando contra o vidro. Eu disse a mim mesmo que se eles estavam traçando uma linha para me colocar do lado de fora, talvez eu apenas tivesse que traçar minha própria linha em algum lugar que eles não pudessem alcançar. E pela primeira vez, entendi que às vezes a coisa mais difícil não é ser deixado de fora. É perceber que eles planejaram isso o tempo todo. A manhã em que fui embora para sempre
foi mais fria do que qualquer outra que eu me lembrava. A cozinha cheirava vagamente a massa de panqueca e manteiga queimada, mas o ar estava denso de silêncio. Mamãe se movia ao meu redor, em silêncio, pondo a mesa para uma pessoa a menos, seus olhos inchados de uma noite de choro que ela não queria que ninguém notasse. Tentei ajudar, embalando cuidadosamente minhas poucas coisas. Livros da biblioteca sobre os planetas e edifícios famosos, uma foto do último Natal, os velhos grows de origami que consegui manter escondidos dos meus irmãos, um moletom que ainda cheirava a nossa casa no inverno. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava o zíper da mala. A mesma mala azul, barata, do brechó. Papai entrou na cozinha já vestido para o trabalho, a gravata perfeitamente alinhada. Ele leu em voz alta as vantagens do novo arranjo, explicando como isso me daria uma chance real de um cuidado melhor. Mamãe assinou a última pilha de papéis sem levantar os olhos. Eu disse a eles que poderia usar as roupas velhas de João, que eu poderia comer menos, que eu poderia cuidar de mim mesmo. Eles não responderam. Quando chegou a hora de ir, olhei ao redor da cozinha uma última vez. O linóleo desbotado, a caneca lascada que eu sempre usava, a fileira de caixas de cereal em cima da geladeira. Cada coisa comum parecia pertencer a outra pessoa agora. A viagem de carro foi silenciosa, exceto pelo zumbido fraco do aquecedor. Passamos por ruas movimentadas de São Paulo, as árvores pingando com a garoa, e avistei a ponte estaiada à distância. Tentei memorizar tudo, a curva da estrada, o jeito como as nuvens pairavam baixas, a sensação da minha vida encolhendo a cada quilômetro. O prédio do Conselho Tutelar era claro e estéril, as paredes forradas com cartazes prometendo um novo começo. Toda criança merece uma chance. O cheiro de desinfetante me seguiu por todos os corredores. Uma mulher chamada Sra. Lopes nos encontrou na porta, prancheta na mão. Seus olhos eram gentis, mas treinados. Ela me fez perguntas, marcou caixas, registrou minhas necessidades médicas. Papai entregou a pasta de documentos, cuidadoso ao explicar como o sistema é muito mais bem equipado do que uma família jamais poderia ser. Observei mamãe assinar a última página. Suas mãos tremiam. Ela tentou sorrir para mim, mas era o mesmo sorriso que ela usava em funerais. Papai colocou a mão no meu ombro, apertando o suficiente para me avisar que ele havia terminado. Então eles se viraram e foram embora, seus passos ecoando pelo corredor. Eu ouvi o som até não poder mais. Ninguém olhou para trás. Um funcionário me entregou meu novo arquivo e, através do plástico transparente, vi uma folha intitulada Plano Financeiro da Família Reis. Lá, entre cancelar a academia e adiar compra de TV, estava meu nome. Eu era um item em uma lista, uma linha em uma planilha que havia sido balanceada meses antes. Isso não foi uma decisão repentina. Eu era um cálculo, uma subtração, não uma perda. Sentado no banco duro da área de espera, tirei o último grow de origami do bolso, passando os dedos pelas asas dobradas. A Sra. Lopes se ajoelhou para que nossos olhos ficassem no mesmo nível. Ela me disse que eu era mais do que um arquivo, um diagnóstico ou um custo. Arthur, você não é o que está escrito nesta página. Nenhum de nós é. Eu assenti, sem confiar na minha voz para falar. Eles me deram um recibo impresso com as assinaturas dos meus pais, a tinta ainda úmida. Pressionei meu polegar no carimbo azul como se isso pudesse me manter ancorado a algo. Naquele momento, não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, apenas o peso frio de ser deixado de fora da minha própria história. Mas eu fiz uma promessa. Segurando aquele grow de papel com força, não importava o que acontecesse a seguir. Não importava onde eu fosse parar. Eu nunca deixaria um diagnóstico ou um documento decidir meu valor novamente. Eu escreveria minha própria história, mesmo que tivesse que começar do zero. Os anos seguintes se misturaram em um mosaico cinzento de camas estranhas,
rostos novos e despedidas intermináveis. O abrigo em São Paulo foi minha primeira parada, um prédio baixo de tijolos, com corredores estreitos e uma névoa perpétua de água sanitária. Os quartos eram forrados com beliches de metal e pôsteres descascando, o ar sempre zumbindo com crianças inquietas e vozes distantes. As noites eram as mais difíceis, com crianças chorando no escuro ou sussurrando nos travesseiros. Eu me mantinha na minha, agarrado à minha mala, organizando meus livros em uma prateleira acima da cama. Pequenas ilhas de ordem em um mundo que nunca permanecia o mesmo por muito tempo. A cada poucos meses, uma nova família me acolhia. Havia o casal com filhos demais que esquecia que eu estava lá assim que o cheque do governo chegava. Outra família que me fazia dormir no andar de cima, me fazendo lutar com os degraus porque o apartamento deles não tinha rampa. Eu tentava não atrapalhar, comendo rápido e em silêncio, limpando minha bagunça, tornando-me invisível para não ser mandado de volta tão cedo. Algumas famílias só queriam o auxílio. Outras queriam uma criança que pudesse ajudar em casa, mas nenhuma queria um menino que não pudesse jogar futebol, rastelar folhas ou ganhar medalhas no dia de esportes. Na escola, eu era o novato, de novo e de novo. Sempre aquele que precisava de adaptações especiais. Sempre aquele que almoçava. Na biblioteca, para não arriscar o refeitório. Aprendi a ler lábios, a estudar rostos, a identificar as menores mudanças de humor. Os livros se tornaram minha fuga, torres deles, às vezes empilhados tão alto que ameaçavam desabar. Cada um mundo diferente para onde eu podia desaparecer. A solidão se aprofundou. Parei de me apresentar aos colegas de classe. Parei de responder a perguntas, a menos que fosse chamado diretamente. Quando um pai adotivo gritou comigo por quebrar um prato que eu nem tinha tocado, eu apenas pedi desculpas e voltei para o meu quarto. No inverno, quando a noite parecia mais longa que os dias, eu ficava acordado e sonhava em ser abandonado novamente. Às vezes, tão vívido que eu acordava agarrando meu travesseiro com o rosto molhado de lágrimas. A senhora Lopes continuava aparecendo, faça chuva ou faça sol, verificando como eu estava, garantindo que eu tivesse livros para ler. Ela me dizia que meu valor não era determinado pela rapidez com que eu podia correr ou pelo que eu podia fazer por uma família. Você não é suas pernas, Arthur, ela dizia. Nunca deixe ninguém fazer você pensar o contrário. Eu tentava acreditar nela, mas as provas eram escassas. Uma tarde, ouvi um casal dizer à senhora Lopes, bem na minha frente, que eles estavam procurando um menino que pelo menos pudesse correr por aí e chutar uma bola. Senti algo se fechar dentro de mim. A partir daquele momento, parei de tentar fazer amigos. Naquele inverno, após outra tentativa frustrada de adoção, a agência me enviou a uma psicóloga, a doutora Sofia Reis. Ela perguntou sobre meus pesadelos, ouviu quando descrevi a dor de nunca pertencer a lugar nenhum. Ela me disse que minha deficiência não era minha culpa e que a verdadeira falha era daqueles que não conseguiam ver além dela. Suas palavras não consertaram tudo, mas pela primeira vez, em muito tempo, senti uma pequena semente de esperança. Talvez, apenas talvez, não houvesse nada de errado comigo que precisasse ser consertado. Então, tudo mudou. A senhora Lopes me apresentou a um homem mais velho, chamado Haroldo Vargas, um viúvo sem filhos, que vivia em uma casa espaçosa nos arredores da cidade. Ele me encontrou na porta, abaixando-se sobre um joelho, apesar de sua própria perna ruim, e disse: Eu sou o Haroldo. Bem-vindo, Arthur. Em vez de listar regras, ele perguntou qual cor eu queria para o meu novo quarto. Ele começou a construir uma rampa na varanda antes mesmo de eu me mudar, me mostrando as plantas e pedindo minha opinião. Pela primeira vez, alguém agiu como se eu pertencesse àquele lugar. A primeira noite na casa de Haroldo, não consegui dormir, minha mente acelerada com todas as maneiras como isso poderia dar errado. Mas, enquanto estava deitado acordado,
Ouvi passos silenciosos do lado de fora da minha porta. Haroldo estava sentado lá, lendo um livro, uma caneca de chocolate quente nas mãos. Se precisar de alguma coisa, é só bater. Ele sussurrou. Eu não disse uma palavra. Apenas o observei, esperando para ver se ele iria embora, como todos os outros. Ele não foi. Quando a manhã chegou, ele ainda estava lá, dormindo profundamente encostado na parede. Mais tarde, enquanto organizávamos meus livros em uma estante que ele havia construído, finalmente encontrei a coragem de perguntar: se eu ficar aqui, eu serei seu filho? Haroldo sorriu, seus olhos cansados, mas gentis. Só se você quiser ser, Arthur. Família é algo que a gente escolhe. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi até a manhã seguinte. Meu coração um pouco mais leve, um pouco menos guardado. Pela primeira vez, comecei a me perguntar se lar não era um lugar ou uma pessoa, mas um sentimento que eu poderia cultivar, uma respiração lenta de cada vez. Quando me mudei para a casa de Haroldo, eu ainda era mais sombra do que menino. Minha voz, um eco fino em cômodos que eram muito silenciosos, muito novos. A casa dele não era como as outras, um sobrado charmoso sob velhas árvores na periferia da cidade, canteiros transbordando de hortelã e tomates. Uma varanda ampla com uma rampa que ele mesmo construiu. O ar sempre cheirava a livros, café e algo verde da terra. Meu quarto era uma tela em branco. Haroldo me deixou escolher a tinta e ajudou a proteger os cantos, respingando azul no chão enquanto eu ria pela primeira vez em meses. Ele nunca tratou minhas diferenças com rodeios. Em vez disso, me deu plantas de construção, kits para montar pontes, quebra-cabeças de horizontes famosos. Passávamos as tardes na mesa de jantar, nossas mãos grudentas de cola, construindo maquetes do MASP ou da ponte estaiada. Você tem a mente de um arquiteto, ele dizia, estudando meu trabalho. Você vê possibilidade onde outros veem limites. Aos sábados, visitávamos a biblioteca ou pegávamos o ônibus para o centro apenas para olhar os prédios, traçando linhas com nossos olhos, contando os andares, adivinhando o peso do aço sob o vidro. A terapia era parte da rotina, mas o riso também era. Haroldo nunca perdeu uma sessão. Nunca me fez sentir que minhas consultas eram um fardo. Ele me ensinou que famílias são escolhidas, não dadas. Algumas pessoas herdam o amor. Ele dizia, enquanto capinávamos o jardim. E alguns de nós temos que plantá-lo, uma semente teimosa de cada vez. Eu queria tanto acreditar que eu poderia pertencer, não por padrão, mas por escolha. A escola era diferente agora. Fui transferido para um distrito com um programa de acessibilidade de verdade. As salas de aula eram no primeiro andar. As mesas eram movidas para caber minha cadeira, e os professores não piscavam quando eu precisava de tempo extra. Ainda assim, as barreiras não desapareceram da noite para o dia. Algumas crianças mantinham distância, desconfortáveis com a diferença. Outras pairavam nas bordas, educadas, mas incertas. No início, eu me mantinha na minha, agarrado ao meu caderno, desenhando pontes nas margens, sempre com medo de que, se eu falasse, lhes daria um novo motivo para desviar o olhar. Mas na 7ª série, tudo mudou quando conheci Mia Gonçalves. Ela era rápida para rir, rápida para defender qualquer um que fosse excluído, e não me tratava como um projeto ou um caso de caridade. Nos tornamos parceiros em uma feira de ciências, construímos uma maquete de ponte suspensa, com barbante e palitos de picolé, e ganhamos o primeiro lugar. Naquela noite, ela me convidou para jantar, e a casa dela era um furacão de barulho, primos e comida compartilhada. Seus pais brincavam, provocavam, ouviam. Depois do jantar, enquanto fazíamos a lição de casa na mesa da cozinha,
Ouvi a mãe dela dizendo ao pai: "O Haroldo nem é de sangue, mas você vê como ele olha para o Arthur. Ele o ama como se fosse seu." Na noite anterior ao meu 11º aniversário, Haroldo me deu uma carta. O envelope era pesado, a caligrafia um pouco trêmula, mas deliberada. Dentro, ele havia escrito: "Família não é de onde você vem, é onde você pertence." Junto com a carta estavam os papéis da adoção. Mal consegui respirar ao lê-los, as mãos tremendo. Haroldo sentou-se ao meu lado, seu braço quente e firme sobre meus ombros, e perguntou se eu o deixaria ser meu pai de verdade. O alívio e a alegria foram tão intensos que quase doeram. Quando o juiz assinou os documentos, meu nome se tornou Arthur Vargas. As coisas começaram a mudar. Fiquei mais confiante, voluntariando respostas na aula, entrando para o clube de design da escola e, uma vez, até dei uma palestra sobre meu sonho de me tornar arquiteto. Os professores me incentivaram. Os colegas começaram a me procurar para projetos em grupo. Aprendi a defender a mim mesmo, a pedir o que precisava sem pedir desculpas. A cada ano que passava, eu via mais possibilidade no mundo, mais oportunidade de criar algo que durasse além da minha própria vida. Houve momentos difíceis, é claro. Às vezes, um professor falava comigo com condescendência ou um aluno zombava do meu jeito de andar. Mas aprendi a deixar passar. Foquei no que eu podia construir, não no que me faltava. Comecei a projetar espaços acessíveis, desenhando centros comunitários com rampas e portas largas, lendo tudo o que podia sobre design universal. Haroldo me deu um conjunto de ferramentas de desenho profissional no meu 16º aniversário, e juntos construímos uma estante para minha crescente coleção de maquetes e livros. Os anos se passaram em um ritmo de escola, terapia, tarefas no jardim e construção sem fim. Todas as noites, Haroldo e eu nos sentávamos na varanda e observávamos a garoa de São Paulo, conversando sobre tudo e nada. Uma noite, com o trovão roncando à distância, ele disse: "Nós construímos esta família, você e eu, com restos e segundas chances. É isso que a torna real." Pela primeira vez, me permiti acreditar. Eu pertencia, verdadeira e completamente. Depois que Haroldo morreu, São Paulo parecia mais vazia do que nunca. A chuva não deu trégua por semanas, e a casa rangia à noite como se sentisse falta de sua presença constante. Eu havia construído uma vida, carreira, amigos, uma casa cheia de luz e risadas, mas nada me preparou para o retorno do passado. O nome do meu pai era Vitor, e da última vez que o vi, ele não tinha olhado Itar. Trosson. Agora ele estava em toda parte. Na minha caixa de entrada, no meu telefone, até do lado de fora do meu portão, uma versão mais velha e desgastada do homem que uma vez me riscou de uma planilha. Tudo começou com uma notícia sobre minha herança. Depois que Haroldo faleceu, o testamento foi resolvido e minha história, como um menino de abrigo se tornou o filho e herdeiro de um empresário respeitado, saiu no jornal local. Na mesma semana, recebi o primeiro e-mail de Vitor. Vago no início, depois mais urgente. Ele queria se encontrar. Dizia que sentia minha falta, que mamãe havia morrido uma década antes e que ele havia cometido erros. Eu o ignorei, esperando que ele desaparecesse de novo, mas ele não desapareceu. Logo, Vitor estava na minha porta, abatido e desesperado, falando sobre família e perdão. A raiva e a incerteza antigas voltaram em ondas. Ele contava histórias sobre como tentou me encontrar, como tinha sido difícil depois do divórcio, mas seus olhos continuavam deslizando pelas fotos na minha parede, fotos minhas e de Haroldo, em formaturas, churrascos, rindo na praia. Ele queria dinheiro. Ele queria um novo começo, mas não era sobre reconciliação, era sobre sobrevivência. Através de amigos, descobri que Vitor havia perdido tudo. Seu emprego no banco, suas economias,
até mesmo sua casa. Ele estava afundado em dívidas, viciado em jogos de azar, desesperado o suficiente para ameaçar processos judiciais se eu não compartilhasse o que havia herdado. Quando não cedi, ele começou a ligar para meus amigos, aparecendo no local de trabalho de Mia, espalhando rumores de que eu era ingrato, até ameaçando levar minha história para a mídia. O peso de sua intromissão me pressionava, fazendo-me questionar cada escolha que eu havia feito. Tarde da noite, meu irmão João me procurou. Não nos falávamos desde a infância, mas agora ele queria conversar. Em um café tranquilo, ele me contou-se o que eu nunca soube. Como nossa mãe havia tentado, em segredo, me encontrar depois que eu fui embora. Mas Vitor havia bloqueado todas as tentativas. João estava envergonhado da maneira como me tratara, pedindo desculpas pelos anos de silêncio e distância. A dor e o alívio se misturaram, um nó que eu não conseguia desatar completamente. As táticas de Vitor se intensificaram. Ele enviava longos e-mails, alternando entre súplicas por ajuda e ameaças de automutilação, culpando-me pelo colapso da família. Ele escrevia sobre Haroldo como se ele tivesse sido um ladrão, como se minha felicidade tivesse sido construída em terreno roubado. À noite, eu me pegava olhando para a velha mala que levei de casa em casa, agora cheia de fotos, documentos legais e lembranças. A prova de uma vida construída, apesar de tudo. Eu lutava para dormir, assombrado pelo tamborilar da chuva contra minhas janelas. A sensação de que eu ainda era o menino esperando para ser escolhido. Cada batida na porta parecia um teste. Eu era realmente digno da família que encontrei? Ou eu era sempre apenas um erro, uma linha a ser apagada? Às vezes, eu me sentava perto da janela, observando as luzes da cidade se desfocarem através das gotas de chuva, segurando o fio pingente de chave que Haroldo havia me deixado. Eu sabia que tinha que confrontá-lo, para colocar o passado para descansar de uma vez por todas. Em uma noite, em que a chuva caiu mais forte do que nunca, sentei-me sozinho. A mala aos meus pés, a cidade zumbindo com histórias não resolvidas. Eu estava cansado de fugir do que me fez. Eu estava pronto para enfrentar a tempestade, não como a criança que foi entregue, mas como o homem que construiu um lar a partir dos pedaços que restaram. O dia do acerto de contas chegou, envolto em cinza, a cidade lá fora, borrada pelo tamborilar constante da chuva contra o vidro. Eu sentei em frente a Vitor na luz branca e nítida do escritório de advocacia de Hélio Pires, a sala gelada, mais pela tensão do que pelo ar-condicionado. Vitor parecia mais velho, menor do que eu me lembrava, suas mãos mexendo em um lenço amassado enquanto tentava manter a voz controlada. João também estava lá, sua presença um alicerce, uma testemunha silenciosa das verdades que todos nós carregamos por tanto tempo. Vitor não perdeu tempo. Falou de reconciliação, de curar a família, mas seu significado era claro. Ele queria dinheiro. Argumentou que uma parte do patrimônio de Haroldo pertencia a ele por direito. Depois de todos esses anos, poderíamos nos unir, se você fosse razoável, Arthur. Eu disse a ele, o mais firme que pude, que ele havia perdido todo o direito à minha vida no dia em que foi embora. Sua voz se elevou, o rosto avermelhado enquanto acusava Haroldo de me roubar, minha mãe de traí-lo, o mundo de ser injusto. Tirei a carta que mamãe havia escrito, aquela que João me ajudou a encontrar, e a coloquei sobre a mesa. A verdade era inegável. Ela queria me encontrar, me trazer para casa, mas Vitor havia impedido. Ele tentou novas táticas, passando para a ameaça. Ele iria a público, disse ele, com todos os detalhes vergonhosos que pudesse desenterrar, desde meu diagnóstico de infância até o passado de Haroldo. Ele processaria,
mancharia meu nome e arruinaria tudo o que eu construí. Deixei-o desabafar. Deixei-o derramar sua amargura pela sala. João interveio, quieto, mas firme, contando a Hélio como Vitor havia arquitetado minha remoção, como ele havia manipulado mamãe, como a papelada havia sido elaborada não por desespero, mas por conveniência. Cada acusação que Vitor lançava apenas retornava a ele mais pesada, sobrecarregada por anos de segredo e covardia. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu falava, não com raiva, mas com a finalidade de alguém que carregou peso demais por tempo demais. Eu lhes disse o que era ser uma criança riscada de uma lista, construir uma vida a partir de partes quebradas, encontrar família onde menos se espera. Você decidiu que eu não valia a pena. Eu disse, meus olhos fixos em Vitor. Eu decidi que eu valia. As palavras pairaram no ar, afiadas e inflexíveis. As defesas de Vitor ruíram. Por um momento, ele ficou em silêncio, seus ombros tremendo enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ofereci a ele apenas a dignidade da verdade. Eu disse que se ele quisesse ajuda, significaria reabilitação, responsabilidade e nada de manipulação. Eu não financiaria sua destruição, nem permitiria que ele se aproveitasse do que Haroldo e eu criamos juntos. Hélio quebrou silêncio com a notícia de que o tribunal rejeitaria quaisquer reivindicações que Vitor fizesse, e as autoridades estavam abrindo uma investigação financeira sobre seu comportamento recente. O alívio foi quase doloroso, como se eu estivesse prendendo a respiração por anos e pudesse finalmente expirar. Quando a reunião terminou, juntei meus papéis, a carta da mamãe, o testamento de Haroldo, o velho pingente de chave que eu sempre usava, e olhei para a chuva de São Paulo. A cidade estava inalterada, mas eu não. Eu não era mais uma subtração no registro de outra pessoa. Eu me tornei o autor do meu próprio valor, o construtor do meu próprio pertencimento. Naquele momento, saí completamente da sombra do meu passado, pronto para definir família nos meus próprios termos. A chuva sempre esteve lá para mim, na tristeza, na cura, em cada limiar que eu já cruzei. Na manhã da inauguração da Fundação Haroldo Vargas, ela caiu suave e constante, pintando a cidade de prata, enquanto eu estava sob a tenda com velhos amigos e novos rostos. O salão estava cheio de fotos, Haroldo e eu no jardim, Mia e seus pais, João e eu na mesa da cozinha. Cada imagem era a prova de que a família pode ser escolhida, peça por peça, cuidadosa. Durante a cerimônia, um menino em uma cadeira de rodas se aproximou de mim, os olhos arregalados, segurando uma planta que ele mesmo havia desenhado. Eu posso mesmo ser um arquiteto? Ele perguntou, a voz trêmula de anseio e dúvida. Pressionei o pequeno pingente de chave de latão em sua palma e lhe disse a verdade. Você pode construir o que quiser, só não deixe ninguém te tirar da sua própria equação. Dediquei a maior parte da herança de Haroldo à fundação. Bolsas de estudo, projetos habitacionais, programas de mentoria para órfãos e crianças com deficiência. O primeiro complexo que inauguramos foi uma maravilha de design acessível. Um lugar com rampas, portas largas, salas de leitura e jardins. Cada detalhe moldado pelas necessidades daqueles que sempre foram deixados de fora. Era uma espécie de expiação, uma maneira de transformar minha dor em possibilidade para os outros. João e eu encontramos um novo tipo de paz. Nos encontrávamos com frequência, às vezes apenas para um café, às vezes compartilhando memórias, ambos concordando que Vitor nunca mais faria parte desta vida. Não o perdoamos, mas aprendemos a nos perdoar pelo que não poderíamos ter mudado quando crianças. Mia se tornou uma constante. Sua risada enchendo minha casa à medida que envelhecíamos, orientando crianças juntos, oferecendo o tipo de acolhimento que um dia sonhei em receber. Meu trabalho
floresceu. Eu falava em escolas e conferências, defendendo um design que incluísse a todos, por dignidade embutida em cada espaço. Cada projeto era uma ponte de volta para a criança assustada que eu tinha sido, uma mensagem de que ninguém deveria ter que escalar sozinho. Eu me via em cada planta, em cada rampa, porta e janela, a prova de que todos nós podemos criar um lar para nós mesmos, não importa como o mundo tente nos apagar. Na noite final, após o lançamento da fundação, sentei-me na varanda da antiga casa de Haroldo, a chuva lavando o jardim. O ar estava cheio de memórias. Um menino com mãos trêmulas e sonhos maiores que seu corpo. Um velho com um coração gentil. Uma família nascida da quebra e da escolha. Segurei o pingente de chave em uma mão e minha foto de formatura na outra. Nós construímos algo lindo da ruína. Sussurrei, e eu finalmente me escolhi. Se você já se sentiu deixado de fora, apagado, feito para se sentir como um erro, pergunte-se: como seria construir sua própria família, tijolo por tijolo, teimoso? A resposta não é simples, mas é sua, para escrever. E se a chuva vier, que seja uma bênção, uma promessa de que de tudo que está quebrado, algo forte ainda pode crescer.